E entrando na questão da conceitualização e das defesas ou das críticas à questão da propriedade intelectual, acho que a gente pode começar falando do consequencialismo, né? E falando principalmente dos seus dois principais defensores, né? Que, que seriam Friedman e Hayek. Então, em primeiro lugar, qual é a definição de consequencialismo? Bom, seus Como dois funciona maiores essa defesa? defensores, seus dois maiores defensores no meio liberal, porque Exato, o que a gente exatamente. vai ver hoje aqui é essa dicotomia, a deontologia barra ética do dever versus consequencialismo barra teleologia, ela é uma dicotomia extremamente antiga, que já tem milhares de anos, e ela está em todo o espectro político, sabe? Você tem uma esquerda consequencialista e você tem uma esquerda mais por princípios e que se danem as consequências, você tem uma direita do mesmo jeito, e é uma dicotomia maior do que o meio liberal, mas que ela se manifesta dentro do meio liberal com essa divisão. E o que é o consequencialismo? O consequencialismo é a ideia moral de que uma ação deve ser julgada com base nas suas consequências. O que é essencial na hora de você dizer se algo é bom ou ruim é as consequências que aquilo vai ter. Ah, mas as consequências para quem? Como é que você julga as consequências? Isso são outros níveis de debate e outras áreas de debate, mas inevitavelmente as escolas de pensamento se dividem entre aqueles que as escolas de pensamento ético se dividem entre aqueles que acham que uma ação deve ser julgada pelas suas consequências, ou seja, o consequencialismo, e aqueles que acham que a ação deve ser julgada pela natureza da ação em si, independentemente das consequências, que é o deontologismo, a deontologia. O consequencialismo, ele está mais ligado à escola inglesa de pensamento, ao David Hume, aos utilitaristas, depois nos Estados Unidos aos pragmatistas, e ela está sempre ligada àquela visão de mundo pragmática, aquela visão de mundo mais concreta, mais do empresário, de, cara, eu preciso saber se funciona, se não funciona, eu não quero saber se é certo ou errado fazer isso, eu quero saber se vai funcionar ou não. E dentro do meio liberal, isso se manifesta mais com o Milton Friedman e o Frederick Hayek, que é o que? A ideia de que a liberdade é boa porque ela funciona. A liberdade é boa porque ela gera prosperidade para uma nação, porque ela permite que os indivíduos tenham resultados bons. O Friedman, por exemplo, toda a defesa do livre mercado dele, apesar dele falar sobre princípios e falar sobre a liberdade individual, o grosso da defesa dele do livre mercado é essencialmente planejadores centrais não sabem o que eles estão fazendo. O indivíduo sabe o que ele faz melhor do que um planejador central decidindo a vida do indivíduo. Tanto é que o Friedman, um dos artefatos culturais, digamos assim, que ficaram famosos dele, foi aquele quadrozinho que ele tem do como é que o dinheiro é melhor gasto. Se é eu que gasto para mim, se é eu que gasto para outra pessoa, se é outra pessoa que gasta para mim, ou se é outra pessoa gastando para outra pessoa. Ele defende a liberdade e o processo de mercado com base no fato de que ninguém vai saber gastar o meu dinheiro para mim melhor que eu. E o Hayek, ele acaba levando isso às últimas consequências. Ele é até mais radical do que o Friedman, tanto em geral, nos posicionamentos em geral dele. O Friedman, por exemplo, ele era um defensor da existência de bancos centrais, enquanto que o Hayek já via isso como um absurdo, que tem que ter competição entre moedas. O Friedman, digamos que ele era um social-democrata extremamente liberal, enquanto que o Hayek já está mais perto de um republicano e um libertário, de fato. E a visão do Hayek, ela não é só uma questão de incentivos, porque o Friedman ele lida muito com incentivos, com o fato de que se você é um funcionário público, se o seu salário e se a sua condição de vida não depende do sucesso das suas ações, você tem menos incentivos para tomar as ações corretas, para tomar as melhores ações. Você vai prestar menos atenção nisso, tem menos na jogada para você. E o Hayek, ele leva isso para um nível ainda mais geral. Ele olha para a distribuição de informação na sociedade. Ou seja, o padeiro sabe mais sobre as demandas do consumidor dele, sobre as restrições e sobre a condição dos produtores
de matéria-prima para o produto dele, para o serviço dele, do que um ministro da panificação, digamos assim, do que um planejador central em Brasília que quer controlar o mercado de pão no Acre, digamos assim. Então, o Hayek ele tem essa ideia da liberdade como a forma de organização social que maximiza a utilização de informação. Se todo mundo é livre para empreender, as pessoas são livres para usar a informação que elas têm disponível e escolher os melhores riscos, escolher as melhores ações. E isso remonta, por mais que seja uma teoria econômica, isso remonta a uma filosofia que está além da economia, que vem antes da economia, que é tanto Friedman quanto Hayek são, digamos que, frutos da tradição inglesa, da tradição do Hume, que é a tradição do ceticismo e do empirismo, a tradição do, cara, a capacidade humana, a racionalidade humana é extremamente limitada. Então, o jeito pelo qual, se a gente tivesse que pintar quase que uma caricatura do Hayek, uma simplificação do Hayek, seria, cara, a gente não sabe direito o que a gente está fazendo, o que a gente faz é cutucar as coisas e ver o que é que acontece, sabe? A gente tenta e erra, tenta e erra, tenta e erra, e a única coisa que permite a gente aprender de fato é olhando o erro dos outros. E para a gente ser uma sociedade próspera, para a gente atingir esse fim, atingir essa consequência que é desejável, que é o progresso social, que é o bem-estar social ou qualquer outra forma de bem coletivo, a gente precisa deixar as pessoas tentarem e errarem. E essa que é a posição, tanto de forma mais atenuada no Friedman, quanto de forma mais radical no Hayek. Depois vai ser tema de um outro podcast que a gente vai fazer com relação a razão, né, a definição do conceito de razão em diversas escolas de pensamento, especialmente dentro do meio liberal, e como cada autor se comporta frente a isso, né? Sim. A gente percebe essa divisão também é muito bacana de discutir, mas não vamos sair do foco do nosso Sim, eu acho que eu estava até saindo programa. um pouco do assunto, porque para voltar para o tema de propriedade intelectual, especificamente, de patentes e de copyrights, direitos autorais e afins, o que o Friedman e o Hayek pensam? E o que pensa grande parte do meio liberal? A propriedade intelectual é uma política pública. E a propriedade em si é uma política pública ideal. Sabe? O Hayek, por mais que ele seja um economista, ele fala mais disso no livro dele sobre direito, o Law, Legislation and Liberty, Lei, Legislação e Liberdade, que é quando ele introduz as ideias de ordens espontâneas e dispersão de informação entre diversos agentes. E a ideia basicamente é, se a gente não proteger patentes, se a gente não proteger direitos autorais, a gente vai perder essa consequência boa dos direitos autorais e da propriedade intelectual, que é o quê? O progresso. Por quê? Porque os produtores, por exemplo, hoje em dia, a Pfizer, todas essas companhias farmacêuticas, elas não vão ter incentivo financeiro para criar coisas novas, sabe? Por que que eu vou investir milhões de reais, bilhões de reais em pesquisa, se eu vou criar uma vacina que as pessoas vão poder vender o genérico semana que vem, assim que elas pegarem o meu produto e aprenderem a copiar? Então, você acaba matando o incentivo financeiro para a inovação. E tanto Friedman quanto Hayek defendem alguma forma de propriedade intelectual nessa base. E por que isso é um pouco problemático? Porque se a propriedade intelectual é uma concessão visando o bem público, então ela não é realmente propriedade. O cerne, a essência da propriedade privada é que ela é privada. O meu carro é meu não porque as outras pessoas decidiram que ele é meu e que isso vai ser um bem, vai gerar um bem para a população se eu tiver um carro. As pessoas decidem, o carro é meu porque ele é meu, porque eu adquiri valor, eu trabalhei, eu ganhei dinheiro e eu comprei o carro da pessoa que fez esse carro. Ou se eu for um engenheiro maluco, eu fiz o meu próprio carro em última instância, sabe? É uma relação individual, pouco importa a visão dos outros a respeito disso. E é exatamente, isso gera exatamente o que a gente está vendo agora. Por quê? Porque não devia se discutir se as empresas farmacêuticas e qualquer outra empresa tem direito àquilo que ela produz ou não. A empresa fez, é dela.
Só que hoje em dia se discute se isso gera um bem maior, se essas empresas abrirem mão das patentes, ou de forma mais precisa, se o governo forçar as empresas a abrir mão das patentes delas para o resto da população. Ou seja, se a propriedade e a propriedade intelectual, por extensão, é entendida como uma concessão do público ao indivíduo, ela pode ser relativizada pelo próprio público, visando o Para bem do todos os público. aspectos, né? Por todos os Não aspectos. ficando... E isso volta até ao próprio Hayek. Por mais que ele defenda a propriedade intelectual como uma forma de política pública, como uma concessão, ele tem aquela frase famosa do salame. A liberdade se perde não de forma drástica e radical, mas como um salame. Ela vai sendo cortada de pouquinho em pouquinho. E a visão consequencialista de propriedade intelectual, ela leva a isso, que é o quê? Nós temos uma sociedade. Nós, enquanto sociedade, temos o consenso de que a empresa X tem direito à patente dela porque isso gera um bem para a população. O que é que vai acontecer? Eventualmente, alguém vai chegar e vai dizer, putz, mas seria melhor para todo mundo se aquela empresa não tivesse a patente, e se quebra a patente. E você corroeu um pouquinho a instituição, e você corroeu um pouquinho o incentivo que as empresas têm de criar alguma coisa naquele setor. E isso, ao longo dos anos, vai se montando. Se você comparar nos Estados Unidos o incentivo que uma empresa tinha para inovar 100 anos atrás e o incentivo que ela tem para inovar hoje, em termos de patente, em termos de segurança institucional sobre aquilo, as ideias, os modelos imateriais que uma empresa produz, não há competição, não há comparação. Sabe, a empresa hoje é arriscado você criar você gastar muito dinheiro em algo que vai ser propriedade imaterial, que é copiável pelos outros.